eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glórias ao Senhor Jesus. É claro que essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo e está falando com os hebreus. E tudo isso aqui que nós lemos aqui, todo o sacrifício, todo o ritual que tinha, que foi uma ordenança de Deus, matar os animais para perdão dos pecados, para santificar o povo. Tudo isso aqui, Deus estava de acordo, mas era só de uma forma, era um simbolismo do que tinha que acontecer. E aqui esse povo não estava dando o devido valor a Jesus, não estava congregando, por causa das perseguições, estava abandonando a fé em Jesus, estava se voltando por sacrifícios de novo, e a Bíblia diz que isso era uma loucura. Então ele começa a falar, esse povo voltando por sacrifício, e fala, o sangue de bode, até o sacerdote, o sumo sacerdote, tem que oferecer sangue por ele mesmo. E a culpa permanecia. A culpa permanecia, é o que diz no 9, que é uma alegoria para o tempo presente. Quando ele escreveu? Em que se oferecem, estava se oferecendo, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar. Amém? Então, a consciência limpa, jamais. E lá no início nós lemos que era primeiro tinha ordenança de um culto e um santuário, fala terrestre, feito por mãos humanas, os materiais mundanos dessa terra. Mas a Bíblia diz que Cristo não foi feito por mãos de homens. Não foi. Ele adentrou nos altos céus, está à destra do Pai, e efetuou uma eterna salvação. Ninguém poderia chegar a Deus,
Ninguém. Não quer que o sacerdote saía sujo, voltava, saía daquele ritual sujo, e os sacerdotes também, e o povo também, não aperfeiçoa. Consciência é sempre culpada. Que eles estavam presos o quê? Nas ordenanças. Não tinha a presença do Espírito, não tinha a presença de Jesus. Então o pecado permanece. Amém? Amém ou não amém? Então não existia acesso a Deus direto, não, porque era só regras, seguir regras. Os afazeres, viu, faziam os seus serviços, mas a consciência continuava culpada. Então isso é para nós entendermos que parece coisa boba, mas não é. Quando o valor extremado que a liderança dá nas paredes. Nós temos que perceber isso. Temos que entender isso, que aqui, porque por isso fala terrestre. Isso aqui é a obra do homem. Aqui é a obra de Deus. Amém? E a igreja, a pedra do homem. As paredes, ele que construiu. Mas aqui quem manda é Deus. Amém? Amém ou não amém? Então o que? No 9 nós vemos, eles não podiam eliminar o que? A culpa? Claro que não. Nunca iam se tornar santos. Porque era só nas bases de ordenanças, era um tabernáculo terrestre, da terra, que não existia a presença do Senhor. Ele está explicando a eles que só o que tinha no primeiro, e no que chegou depois, o que tem. Chegou a eternidade. Amém? E a Bíblia diz que, dando a entender o Espírito, que o acesso não estava liberado, porque o primeiro ainda estava de pé. Amém? O primeiro ainda estava de pé. Então, o acesso a Deus, livre acesso, não estava ainda em vigor. Amém? Era necessário ser derrubado o primeiro para ter acesso. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima e embaixo e a parede de separação destruída. Nós lemos em Efésios que a inimizade acabou. Acabou. A inimizade acabou. A Bíblia diz que, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Amém? Temos paz com Deus. E a Bíblia diz que temos acesso a esta graça. De quem? Deus. E a palavra diz que ele veio morar dentro de nós. Dentro de nós. E quando nós entendemos isso também, que ele revela o pecado, revela o pecado, mas com a presença dele, o pecado é largado, porque ele veio morar dentro de nós. E nós lemos aqui, para a morada de Deus no Espírito. Amém, irmão? Isso é quase que um absurdo, a pessoa entender isso, que pela fé em Jesus, Deus vem morar dentro de nós. Não dá nada dessa terra, nada disso. Ele vem morar dentro de nós. Agora a Bíblia diz que nós somos edificados casa espiritual. Casa espiritual, porque Deus mora nela. O Senhor Jesus deixou bem claro que se pedir alguma coisa em meu nome, eu vou dar. E nisso o Pai é glorificado. Então, intimidade, temos acesso, nos levou para as regiões celestiais. Se pedir em meu nome, eu darei, eu farei. Por quê? Porque ele veio morar dentro de nós, mas tinha que cair o quê? Não tinha acesso ainda. A Bíblia diz que o primeiro estava de pé. Tem que cair. E o principal para cair, tem que cair, é o orgulho, nós falamos isso sempre, que é o adversário do ser humano.
para se dobrar. A fé em Jesus, é fé em Jesus o quê? Todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Jesus, que nós conhecemos, um poder sobre-humano que ele foi para a cruz para salvar os inimigos. Um poder sobre-humano que levou, que estava na vida dele, vivendo uma vida completamente santa. Sangue não de touros, de bode, de bezerro, mas o seu próprio sangue imaculado. Ele foi lá para a cruz para morrer por nós, para nos efetuar uma eterna salvação. Pelo Espírito eterno, saiu do túmulo, para nos conceder a vida eterna. O benefício do cristianismo é a vida eterna. O benefício do cristianismo é a vida eterna, mais nada. E ele dá isso e prova. Ordenança fazer porque mandou, não. A presença do Espírito, tu faz com liberdade. Por onde quer, Deus é Espírito. E onde quer que está o Espírito do Senhor, o Senhor é Espírito. E onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Não por ordenanças. Aí querem fazer o quê? Com aquele ritual que faziam, estavam salvos. Mas não aperfeiçoou ninguém. O sentimento de culpa permanecia. Então, não é isso aqui, a chave não é os dias determinados de culto. Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Culto 24 horas. Como é que dá para fazer isso? Com ele dentro de nós. Porque com ele dentro de nós, tu vai sair para onde sem ele? Mas com ele, dá para você sair com ele e sem você. Sabe por quê? Você morreu lá na cruz. Segundo a Bíblia, o velho homem, foi com ele crucificado. Foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Amém? Desfeito. Eu estou aprendendo mais com Deus e quero mais. Enraizar a palavra dele cada vez mais dentro de mim. Ele falou, eu moro dentro de você. Ele mora dentro do verdadeiro cristão. Deus. Isso é absurdo. Um Deus transcendental, todo-poderoso, vim morar dentro do pecador. Eis. E pelo sangue do Filho foi purificado de todo o pecado. Amém? Isso é uma verdade genuína. E o Senhor quer que todos nós venhamos a experimentar isso. Acordar e sentir Deus dentro de você, te governando. Ele te conduzindo, você perceber que tu perdeu as rédeas da tua vida. Não tem preço isso. Que no final é a eternidade que está nos aguardando. Para poder falar, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a revelação de revelar o Jesus vivo que saiu do túmulo, mas que vive em nós. Experimentar isso, é isso que a Bíblia diz. Mas o primeiro tem que ser derrubado. O primeiro tem que ser derrubado. É o nosso velho homem. É o nosso ego, é o pecado. Seja lá o que for que esteja atrapalhando para nós não desfrutarmos desse benefício, dessa tão grande salvação, tem que cair por terra. Tem que ser demolido. É o nosso eu velho que atrapalha a ação sobre-humana desse ser em nossas vidas. Amém? Só estamos respirando porque Deus existe. E só vamos revelar essa nova vida se nós nos entregarmos a esse Deus vivo. Para nós que toda essa obra, para nós servirmos ao Deus vivo. E purifica a nossa consciência das obras mortas. Obras mortas, sem vida.
um povo sem esperança e sem Deus no mundo. Mas ele veio aqui e trouxe uma esperança viva para habitar dentro desse povo. E aonde tinha inimizade, acabou. Acabou. E eu tenho que revelar a esse Deus que pela fé acabou a minha inimizade com ele. Temos acesso a esta graça. Acesso a esta graça, falar com quem? Deus, em Cristo Jesus. Chegar a ele, a Bíblia diz em Hebreus, pode ir com ousadia. Sabe o que é isso? Ousadia. Pelo sangue do Cordeiro, pode ir com ousadia, no santo dos santos, não com sangue, o sangue já foi derramado. Nada de bode, não. Pelo sangue temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. Não tem dois Espíritos, três, só um que nos leva, com a presença dele aqui, ele nos leva ao Pai em nome de Jesus. Temos acesso. De manhã, eu posso falar com meu Pai. Eu posso ficar 24 horas no dia pedindo o conselho dele, pedindo a força dele para me guiar. Entendeu? Tu pensa, tu é um ser pensante? É? Quando eu falo contigo, o teu pensamento não voa para os lugares que eu estou falando? Se eu te falar, se a gente conversar e falar da França, a gente pensa logo no avião, ou não? No passaporte, não é isso? A gente pensa logo isso, não é verdade? Então, acesso, viajar. Existe um Deus vivo que mora dentro de nós, eu conheço a vontade dele, eu posso pensar nele, eu posso pensar no sacrifício e ficar conectado com ele, porque o mundo trabalha para o contrário, para tu ficar conectado com ele, com o mundo. Mas veio uma mente sobre-humana para fazer com que nós ficássemos conectados com a eternidade. Aí tu vai revelar quem é esse Deus. Quando tu falar, quem está dentro de você? Aí vai sair quem? Deus. Aí vai sair Deus, sai Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Deus decidiu tirar a podridão que está dentro de você e de mim e morar dentro. Que coisa linda. Aí os mortais destinados ao fogo do inferno, ele deu essa vida e trouxe a imortalidade para viver eternamente com ele. Não tem preço. Aí hoje eu estou entendendo cada vez melhor. As leves momentâneas tribulações não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Em nós. E a Bíblia diz que o pecado reinou na morte, mas dá para nós reinarmos com Cristo. A Bíblia diz, em vida. Então a eternidade que ele nos concedeu não é só a glória futura, é para hoje. Dá para reinar em vida. Por quê? Servimos não ao rei. A Bíblia diz que é rei dos reis. Não é rei. Ele é rei dos reis, porque todos os reis da terra só estão de pé porque o rei dos reis sustenta ele. A Bíblia diz que tinha o rei Davi, mas tinha o rei de Davi. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes hoje reais, temos acesso, mas lembrar, quando eu vou falar com ele, ele contempla se a autoridade do Filho está em mim. Se a autoridade do Filho estiver em mim, é sinal que o velho homem morreu lá na cruz. E nós podemos desfrutar dessa bênção. É chamar a atenção para os irmãos e para quem escutar, que tu pode experimentar Deus em você. É só confessar a Ele. O Espírito Santo está falando para eles para largar os sacrifícios, largar aquilo que não leva a Deus, porque Ele deu algo muito melhor. Todo o pacto que nós tínhamos antes com nossas vidas, que caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar o devido valor a essa aliança eterna que Ele nos concedeu. Deus, nós podemos desfrutar Deus
dentro de nós, porque Ele está na casa espiritual, templo santo no Senhor, morada de Deus no Espírito, desfrutar da plenitude de Deus, está escrito na Bíblia. E é a vida que Ele nos concedeu. Com a vida de filho em nós, Deus está morando em nós. Para quê? O pecado, aqui em Hebreus, no 10, diz que Ele se manifestou e aniquilou o pecado. Aniquilar o pecado é aniquilar as enfermidades da tua alma. É aniquilar as dores da tua alma que tu sente. Então eu quero acreditar que Ele morando aqui em mim, eu não preciso descer ao Egito para buscar alguma coisa para a minha alma. Porque quem mora é o que criou a alma. Como pode uma alma ficar doente com a presença desse Deus que a criou? Não tem como. Isso é realidade. Por suas pisaduras fomos sarados. O quê? A alma. O amor dele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Podemos experimentar e desfrutar dessa presença do Senhor, dessa santidade, dessa justiça, desse amor. Tu amar como tu nunca amou, tu falar como tu nunca falou, tu pensar o assunto de Jesus, dominar tua mente durante o dia como você nunca pensou. Mas o que eu tenho que fazer? Nunca te atrapalha. Nunca. Ninguém nunca que é um servo fiel ao Senhor Jesus, ele se embaraça nas obrigações do cotidiano da vida dele. Não, pelo contrário, ele faz melhor. Porque ele está servindo numa atmosfera do céu. Porque a Bíblia diz para servir aos homens, não com medo da punição, mas por causa da consciência. Consciência, sabe por quê? Eu não posso desagradar a Ele. Estou servindo a Ele, em qualquer lugar. Falar como Ele falou, agir como Ele agiu, e com isso eu revelo que Ele está morando dentro de mim. Porque a Bíblia diz que Ele nos veio dar a vida eterna. Toma posse disso. A vida eterna é Jesus dentro de nós, é Deus dentro de nós. E o benefício do cristianismo é isso. Que possamos tomar posse disso e levar uma semana diferente. Começa a travar com a ajuda do Espírito Santo o tempo que você joga fora com as coisas desse mundo, começa a lançar fora e pedir o poder do Senhor, esse espírito de poder para te dominar durante o dia. Você vai desfrutar não de uma melhora, mas de uma construção nova dentro de você. Que seja a realidade de todos nós em nome de Jesus. Porque o tempo está próximo, está chegando o fim, acreditem. Em nome de Jesus, se os novos, os mais novos, e nossas vidas já revelou isso mais de 1000 vezes. Vários momentos da nossa vida, nós experimentamos a dor. Em que sentido? Nós não conseguimos, naquele momento, transmitir para dentro de nós a paz que nós precisamos. É mentira? Sentiu dor? Dói? Horrível, né? É ou não é? Aquela aflição na alma que tu não pode reverter a situação. Tu queria, mas tu não consegue. Não consegue. Teve alguém que há 2000 anos atrás viu isso. Desceu para tu entrar no descanso dele. Aí tu tem isso dentro de você. Tu pode passar pelo que passar. Tem alguém que a Bíblia diz que entra na tua alma, que nós chamamos de coração, todo o nosso ser, não no físico, no coração que fica bombando, lá no nosso íntimo, e se aquieta-te.
Não tem preço isso. Não tem preço. Quem experimentou isso? Falaria agora, Pai, me livra disso? Não, eu vim para isso. Amém? Eu vim para isso. Amém? Seja lá qual for o momento, tu passa. Porque tu não está sozinho, tem alguém passando por você. Tu suporta. Aí não é palavra de homens, porque um homem terrível, horrível, que revela na Bíblia, ele falou, as leves momentâneas aflições do presente século. Esse homem passou por não sei quantos açoites, preso, apanhou tanto num determinado momento que pensaram que ele estava morto de tanto apanhar. Bateram tanto que pensaram que tinham matado ele. Mas tem alguém que é o autor da vida. Aí quando saíram, ele falou, se a Bíblia diz que pensaram que ele estava morto, é sinal que eles saíram e falaram o que saindo? A Bíblia diz que ele levantou, se sacudiu, tirou a poeira e continuou pregando o Evangelho. Tem que estar com todo poderoso na alma, não tem? Nós podemos desfrutar disso, para que outros venham a crer nesse Jesus que está sendo revelado em nós. Pela fé genuína, através do Evangelho verdadeiro, você traz Deus para dentro de você. E você consegue, com você não, mas com Ele você consegue andar em novidade de vida para poder ajudar as almas que estão perambulando por aí, como lemos aqui, sem Deus, sem esperança, sofrendo nesse mundo. Não olha a aparência, não julga pela aparência. Carrão, dinheiro, comprando tudo. Pobres coitados sem Deus. Amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.